Nesta segunda, dia 13, com o plenário quase vazio, os vereadores de Umuarama tiveram a primeira sessão após o recesso. Em pauta, apenas um projeto de lei que regulamenta a queima da cana dentro do município de Umuarama. Outra discussão que tomou conta da sessão foi sobre a matéria vinculada pelo Jornal Metropolitano de Umuarama no dia 10 de julho, referente à compra de uma máquina de fazer café. Levantou-se a polêmica quando foi levada a informação aos vereadores da tal compra e que esta máquina estaria instalada na sala da presidência, conforme documentos do portal da transparência da Câmara. Em seu pronunciamento, o vereador Washington Guirão, do PT, disse que recebeu um comunicado da presidência da Casa, onde esse documento lhe adverte pelas declarações dadas ao Jornal Metropolitano. Guirão reiterou que a máquina de café não é para o plenário, e sim para o presidente, conforme mostram os documentos. Comunicado da presidência para o vereador Washington Guirão, assunto referente ao equipamento de café do plenário. E o plenário não tem nada de café, só cafezinho na garrafa. Senhor vereador, como já é de conhecimento geral desta Casa de Lei, e do senhor vereador, que eu também não tinha conhecimento, em seu dimensionamento está vinculado o projeto de terceirização a ser publicado em edital. Ocorre que eu fiquei surpreso em assistir a sua entrevista dada a Vossa Excelência no Jornal Metropolitano de Umuarama, de circunscrição e abrangência fora dos limites do município de Umuarama. Me senti ameaçado, presidente, mostrando que o senhor tem total desconhecimento da razão dessa aquisição, e aí sim se pronunciou com tal conhecimento o senhor tivesse do equipamento, e ainda que o senhor não tivesse mesmo o conhecimento da compra e da utilização devida desse, teria feito o pedido de explicação a esta presidência através de requerimento. Desde então, determina a prática da legislação pública. Assim, caso não estivesse satisfeito com a aplicativa, aí sim poderia tecer comentários desfavoráveis ao posto na matéria. Primeiro, senhor presidente, fiquei sabendo da denúncia através do assessor do vereador. Segundo, eu só disse que podia ser legal, mas que era imoral. Terceiro, acho que alguém está falando línguas diferentes dentro dessa Casa de Lei, porque aqui está escrito plenário. Eu tenho documentos do portal Transparência que se faz assim, referente: aquisição de uma máquina de cappuccino Vita Evolution para uso da presidência, documento anexo. Outro documento do portal Transparência que diz: referente a serviço de instalação de uma rede 220 para a instalação de uma máquina de café no corredor da presidência. Referente à aquisição de gênero alimentício para uso da máquina de café e de uso da presidência da Câmara Municipal. Então, senhor presidente, essa máquina foi comprada para uso do senhor, não dessa Casa de Lei. Eu não tinha conhecimento, até mesmo, senhor presidente, que quando o senhor comprou essa máquina, nós estávamos de recesso. O senhor comprou a máquina, está aqui o documento, eu estou dizendo, de repente tem alguma coisa errada. O senhor comprou a máquina, a liquidação da máquina foi dia 26 de julho de 2015, e o pagamento dela é 27 de julho de 2015. Essa Casa de Lei estava de recesso, então jamais eu deveria ter conhecimento disso. Mas o que eu mais achei estranho, senhor presidente, porque só eu recebi esse comunicado, mas receber uma carta dessa, para mim foi até ameaçadora. Eu tenho certeza que não foi o senhor que escreveu essa carta. Essa carta aqui, ela vem do jurídico dessa casa. Porque receber um comunicado desse e puxar no portal de transparência, tudo diferente que está escrito no documento. E quando se fala café, ou o documento que eu recebi, que essa máquina, esse equipamento é para plenário, não é verdade. O portal de transparência está aqui, para quem quiser ver. Essa máquina foi comprada exclusiva do presidente da Câmara Municipal de Umuarama. O vereador Toninho Comparsa, do PMDB, fala sobre a compra da máquina de fazer café e ressalta que a Câmara tem de fazer economia e diz também que todas as decisões que envolverem os vereadores, que a presidência venha dialogar com os demais, para não haver qualquer polêmica, como aconteceu na compra da máquina. Sinceramente, ela deu mais ao erro do que se imaginava que fosse dar. Mas por que deu todo esse ao erro? Porque nós estamos passando por um momento de muita dificuldade, Umuarama, a região toda, o Brasil, estados brasileiros, já anunciando que não tem recurso para pagar os servidores, está parcelando o salário. Uma situação de muita dificuldade.
E evidentemente que vai ficar pior. Então todos que estão ligados na área pública têm que ter essa consciência de que precisa, de uma forma muito veemente, muito firme, conter todos os tipos de gastos. Então, a máquina de café aqui até não é um valor significante, vereador Pairói, não é. 6 mil, 7 mil reais, acho que não chegou a 8 mil reais no total. Mas, para a sociedade, que estão aí numa dificuldade, os comerciantes da nossa cidade reclamando, colocando as dificuldades de não saber como que eles vão pagar a folha de pagamento no final do mês, enfim, toda uma situação de muita dificuldade, nós temos que conter tudo que a gente puder. Nós temos que cortar diárias de viagens, é o momento que a gente precisa diminuir o máximo que precisa fazer. Nós precisamos cortar, se for preciso, o cafezinho, diminuir um pouco, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Então a gente precisa ter essa posição muito clara de diálogo, de conversar. Se tivesse feito isso, com toda certeza não teria levantado essa polêmica toda em relação a uma simples máquina de café que se fica na presidência, ou se fica no corredor, ou se fica aqui na prefeitura. Após muita polêmica e crítica sobre a compra da máquina de café, o vereador e presidente Marcelo Nelli, do Solidariedade, explicou em plenário a compra da máquina. Nelli disse que só comprou a máquina após fazer vários estudos para economizar café, já que no final do dia há muita sobra de café nas garrafas, e com essa máquina não teria esse problema. Diz também, se os vereadores acharem necessária a devolução da máquina, ele fará a devolução. Se comprei essa máquina e erraram, infelizmente erraram, essa máquina está instalada hoje aqui, foi feita uma porta, está instalada a máquina aqui, a máquina de café. Erraram, simplesmente colocaram, quem pediu para comprar o presidente, mas era simplesmente o atendimento aos senhores vereadores. Um estudo que nós fizemos da máquina, nós temos duas coisas. Uma, a economia. As grandes empresas hoje não pagam para ter uma pessoa fazendo café. Não pagam. Quanto custaria para nós termos aqui uma mulher fazendo café agora para os senhores vereadores? É jogado fora o sol. E da máquina não. Da máquina você apertou, é aquele copinho e acabou. Mas se vocês acham que devemos devolver a máquina, devolvemos, contratamos alguém para fazer o café. Inclusive, quero falar para os novos vereadores, o erro tão grosseiro, que são duas. Uma de valor menor e essa aqui, que fica aqui. Então, só mais ou menos para os senhores ter o conhecimento, porque nós está tudo no portal da transparência. Não existe ilegalidade, não existe superfaturamento, não existe nada. E aqui à noite, os cafés ficavam nas garrafas aqui, durante um mês, ver quanto café vai ser jogado fora. Faz esse estudo. Faz esse estudo. Coloca lá um tambor de 20 litros. Coloca as garrafas de café aqui. Às vezes se toma um café. Às vezes se toma a garrafa inteira. Às vezes nem toma café. E é jogado fora. Agora o vereador vai ter acesso, ele vai estar aberto aqui, o vereador está ali, precisa tomar um café, está aqui a máquina de café. A qualquer hora, a qualquer momento. Já o vereador Jones Vivi do PTC disse que a compra da máquina deveria ter sido compartilhada com os demais vereadores e cobrou mais diálogo da presidência com os vereadores. Vivi defendeu os vereadores que deram entrevista ao jornal, dizendo que os colegas tratou o assunto de forma muito respeitosa. Também defendeu os servidores que têm a responsabilidade de publicar as contas da Câmara Municipal de Umuarama no portal da Transparência, onde o presidente disse que foram os servidores que erraram no momento da digitação, onde diz no documento que a máquina é de uso da presidência, e o correto seria na sala de reuniões do plenário. Eu acho que a aquisição desta máquina também deveria ser compartilhada com os demais vereadores. Isso não aconteceu. Quando eu recebi em meu gabinete esta denúncia, logo encaminhei, fui até o jurídico desta casa, infelizmente não estava ninguém do jurídico aqui, estava apenas um estagiário. Estamos até na reportagem, e eu assisti a reportagem, senhor presidente, quero aqui sair em defesa dos vereadores, em nenhum momento, vereador Pairói, Carneiro, Washington, tratou de uma forma que não fosse respeitosa. Até porque esse vereador que vos fala, senhor presidente, no pronunciamento, eu mesmo disse que o senhor não se encontrava e nós gostaríamos que o senhor se pronunciasse primeiro o porquê
da aquisição desta máquina. Vou sair em defesa dos servidores. Eu acho que, da forma que o senhor colocou que a culpa foi dos servidores na hora de preencher, eu acho que o senhor vai ter que reconhecer isso. Eu também fui do senhor na hora que assinou para que fizesse essa licitação, tudo isso, e não se ateve nessa questão que estava exclusivo para o presidente. Até a instalação no corredor da presidência, temos que fazer uma análise de tudo isso. O que é viável e o que não é viável para o Poder Legislativo, para que não haja esse desgaste, que, no meu ver, muitas vezes é um desgaste desnecessário.